VBA no Excel para iniciantes. Macro exclui células em branco. Vamos aprender a criar uma macro para excluir todas as células em branco de um intervalo, percorrendo todas as colunas mencionadas. Observe, eu tenho um intervalo da coluna A, a coluna H, e observe o espaçamento que eu tenho, várias células em branco. Seria inviável eu clicar sobre uma célula e excluindo manualmente. Vamos clicar aqui na nossa macro, deleta células vazias, e observe que automaticamente foram excluídas todas as células que tínhamos em branco. Vamos criar um módulo, certo? Pressionando Alt mais F11 para termos acesso ao VBE. Estando no VBE, vamos inserir um novo módulo. Então eu vou clicar em inserir módulo e vou criar uma rotina chamada sub excluir células vazias no intervalo. Você pode fazer do seu jeito, certo? Sempre criar uma rotina, criar com um nome intuitivo, para que de cara você já saiba o que ela faz. E observe que eu não posso deixar espaçamento, certo? Se eu não quiser juntar tudo, todas as palavras, eu coloco um underline. Eu não posso deixar espaçamento, não, o VBA não entende. E na mesma hora ele já lhe acusa o erro. Então, feito isso, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, certo? Na Plan 2 eu tenho o mesmo exemplo, certo? E vou criar uma rotina para excluir os valores da célula Plan 2, certo? Da guia Plan 2. Voltando para o VBA, pressione Alt F11 e vou dizer Plan 2 ponto range, que é o nosso intervalo. Abro parênteses. No caso, eu vou ter que colocar o intervalo entre parênteses e aspas duplas, certo? No caso aqui eu informo as minhas colunas, que eu quero que ele percorra. Eu vou colocar de A a H. Não tem problema eu colocar minúsculo, certo, pessoal? Observe que eu saí do comando e ele deu um errozinho, ficou em vermelho. Tenho que fechar esse parênteses. Ponto. Especial. Cells, certo? Feito isso, vou abrir o parênteses. XL. Cell. Type. Blanks, ou seja, as células em branco, certo? Vou fechar o meu parênteses. Vou colocar o ponto. Delete, ou seja, ele vai deletar. Se eu executar aqui a macro, pessoal, ele vai deletar todos os espaços em branco. Porém, ele não vai colocar os valores como está lá, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu executar essa macro, observe que eu tenho valores distribuídos em colunas diferentes. Se eu executar essa macro conforme ela está lá, ele vai querer organizar os dados da forma que for pré-definido pelo próprio Excel. Mas no caso, eu quero excluir os valores, por exemplo, da célula A, da coluna A, e eu quero que esses valores subam, certo? Fiquem um abaixo do outro. Se eu executar a macro conforme está lá, ele vai querer organizar, certo? Então, muitos dos valores que está na H vão passar para G, da G para F e assim por diante. Então, para não perder tempo, vamos logo colocar do modo correto. Pressionando Alt F11. Depois do delete, vou dizer Shift. Dois pontos é igual a XLUP, ou seja, de baixo para cima. Então aqui está me garantindo, certo? Que os dados, depois de deletados, vão subir para o topo.
parando no primeiro valor em branco, preenchido, perdão. Vamos executar. Vou novamente para o Excel. Vamos criar primeiro um botãozinho para chamar essa macro. Vou clicar aqui em inserir. Vou escolher qualquer forma. Vou clicar com o botão direito sobre ela. Atribuir macro. E está aqui. Logo foi reconhecido, certo, pessoal? Excluir células vazias no intervalo. Quando for criar uma rotina e que seja para um tipo não definido, por exemplo, eu estou na plan 2, certo? Aqui eu poderia ter criado uma rotina dentro da própria plan 2, mas se eu quiser chamar essa rotina para outras plans, crie sempre um módulo. No caso aqui a gente criou para um módulo, certo? Criou em um módulo. Vou clicar aqui em OK. Então a partir do momento, quando eu clicar aqui, ele vai executar a rotina que foi criada, certo? Vou apenas escrever um texto intuitivo. Excluir células em branco. Vou apenas aumentar um pouco aqui. E vamos observar. E observe a mágica, certo? Um valor abaixo do outro, sem que as colunas, certo? As informações ficassem distorcidas, certo? Então, o que é da coluna que eu coloquei como 2, continua como 2. O que eu coloquei como 3, continua como 3, certo? E essa foi a nossa dica da aula de hoje.